Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um culto distrital online realizado em nome das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, estado de Rhode Island, Nova Inglaterra, Estados Unidos. Que bom que estamos juntos mais uma vez nesta jornada que iniciamos já há mais de 30 semanas, viajando juntos pelas páginas da profecia através do livro O Grande Conflito. E que bom que estamos juntos em mais esta noite, acompanhando. Você está nos acompanhando pela página do Face ou aqui pelo Zoom. E juntos temos tido esta oportunidade de crescimento espiritual, acima de tudo, reforçando a certeza da palavra de Deus que nos mostra de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, com a bênção do nosso Deus. E que bom que estamos juntos mais uma vez. Vamos ter a oportunidade logo mais também de ter um momento de oração intercessora e, acima de tudo, a oportunidade do estudo da palavra de Deus nesta noite. Então, sinta-se bem conosco, tome aí a sua Bíblia e prepare-se para participar também, enviando por escrito o seu pedido de oração nos comentários do Facebook ou ainda aqui pelo Zoom. Também você pode fazê-lo pelo microfone ou escrito também. E assim, juntos teremos mais uma oportunidade de uma adoração virtual a um Deus que é real e presente em nossas vidas. Vamos ter uma palavra de oração de abertura e, na sequência, vamos cantar um hino e para louvar o nome de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu na sua presença. A oportunidade que temos agora de adorá-lo, pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, primeiramente com o perdão dos nossos pecados, e nos concedendo então a iluminação para o estudo da tua palavra, a aceitação das nossas orações e, acima de tudo, uma transformação mediante contemplarmos o teu rosto através da tua palavra. Deus, aceita esta adoração, permita que tenhamos oportunidade de conhecimento e, acima de tudo, a certeza de que o Senhor está no controle das nossas vidas e que o final será extremamente feliz para todo aquele que crê em o nome de Jesus. E é em teu nome que oramos desde já agradecidos. Amém. Muito bem, quero convidar você para orar, para cantar neste momento um hino que pode ser que a maioria ainda não conheça, mas um hino muito bonito que tem muito que ver com o que vamos tratar na noite de hoje. A doutrina, seria o homem imortal? Será que o ser humano continua vivendo depois que morre? Qual é a relação, então, que nós temos a respeito desta imortalidade? Ela é condicional ou incondicional? E este hino é um hino de um poeta adventista do sétimo dia da igreja de Moema, nosso irmão Mário Jorge, e tem uma letra que realmente mostra toda a nossa crença bíblica a respeito desta situação. É um hino que está no Novo Inário Adventista pelo número de 473. Chama-se Morte e Ressurreição. Eu convido você então a conhecê-lo, louvar a Deus, e daqui a pouco estaremos de volta para o momento da oração intercessora. Deus pôs a eternidade no coração do homem, por isso jamais a morte veremos com destemor. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, palavras maravilhosas do Salvador.
morra viverá. É certo que estive morto, mas vivo para todo sempre. A chave da sepultura comigo está. A vida é como um sopro e a morte é como um sono. Acabam os pensamentos, não há mais recordação. Das obras nós descansamos, das dores e sofrimentos, não há mais louvor nem sonhos no coração. A morte nos entristece, traz lágrimas e saudades. É o último inimigo que Cristo irá vencer. Se Cristo lutou na morte, aqueles que nele dormem, com ele ressurgirão pra não mais morrer. Eu sou a ressurreição, em mim tenho a própria vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. É certo que estive morto, mas vivo para todo sempre. A chave da sepultura comigo está. Cristo é a ressurreição e a vida, e a chave da sepultura com ele está. Por isso, eu e você não precisamos temer, não precisamos nos desesperar ante o triste quadro da morte. Cristo venceu a morte, e essa é a nossa mais bendita esperança, a certeza de que quando ele voltar, estaremos reunidos com aqueles que dormiram no Senhor e que, enfim, vão poder certamente reviver após um período de sono, não é, de descanso, e assim teremos a certeza de nunca mais toda a dor e a tristeza da morte. Vamos dar uma boa noite para a querida professora Marisete Herodek, direto de São Paulo. Já li este livro várias vezes e agora acompanhando os capítulos recomendados pela lição. Quantas coisas Deus revela aos seus filhos. Exatamente, professor, é um privilégio, não é, que nós tenhamos esta fonte inesgotável, baseada na Bíblia, de informação para todos nós, né? Por mais que leiamos e ainda estamos tendo nesse trimestre a oportunidade também de ter a lição fazendo referência a este livro, temos aí a certeza de que podemos confiar na palavra profética. Uma boa noite também para Laurença Lopes, para Esther Nascimento, para a querida Gorete, a sua irmã Natália e o seu cunhado Tom, também Maura Carvalho, todos ligadinhos conosco nesta noite, e que Deus seja louvado pela vida de todos, não é? Que bênção que estamos juntos pela graça de Deus. Aqui pelo Zoom, Belmira Barbosa, Carline, Carol Emanuel, Dayana, Gabriel e também Abigail, a minha vizinha Estênia, seu esposo Akram e a filha Bruna, e o querido casal Said e Emilce. Se alguém tiver algum pedido especial de oração, pelo qual gostaria de fazer alguma menção em mensagem de texto ou microfone, estejam à vontade para fazê-lo antes que tenhamos a oportunidade da oração intercessora. E nesta noite, irmão Manuel, se o irmão estiver disponível, gostaria mais uma vez de convidá-lo a orar, né? Se houver aqui algum pedido ou agradecimento, antes que o irmão Manuel possa orar para nós, nós podemos ler, se você enviá-lo por escrito, ou então, havendo certamente algo em seus corações, nós iremos mencioná-lo na presença do Senhor, ok? Alguém teria algum pedido ou agradecimento para compartilhar?
estejam à vontade para fazê-lo. Dayana, por favor, boa noite, Boa, bem-vinda. no- boa noite, pastor. Eu abri o microfone só para pedir pelo Maurício, que acabou de me ligar, Hum, pedindo oração. Inclusive, ele está meio assim, desorientado, assim, está preocupado com a situação. Eu falei com ele que eu iria pedir oração por ele, orar por uhum, ele, e depois passar o número novo dele para o senhor, para o senhor bater um papo com ele, porque para acalmar mais o coração dele. sim. Aí, então, é o Ele Maurício. continua lá no treinamento, no engajamento da Marinha, aquela coisa toda? Continua, está Uhum, firme lá, graças a Deus. E uhum, aí ele trocou de número e me ligou só para isso. Eu falei com ele, aí ele falou assim: Nossa, faz isso por mim, então. Pode, uhum. pedir o pastor para entrar em contato comigo. Pois não, Então, ok. é Vamos o orar por ele. isso. Deus sabe todas as coisas. Uhum. O Então, Maurício, quem foi da família, quem é da família Primeiro Encontro, deve se lembrar que o Maurício, um jovem brasileiro que foi aprovado para poder ingressar aí nas Forças Armadas Americanas, não é, com o intuito de fazer a faculdade de medicina. Então ele passou por todo o processo de isolamento, né, de ficar lá isolado durante os treinamentos na questão física, e agora ele já está no período então de trabalho e estudo. Então vamos orar para que Deus continue abençoando a carreira profissional e acadêmica do nosso irmão Maurício, ok? Muito bem, não havendo mais nenhuma manifestação de algum pedido ou agradecimento, irmão Manuel, por bondade, assim, irmã Belmira, gostaria de, por favor, esteja à vontade. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, e também quero agradecer a Deus pela minha tia que completou 104 anos, Uau, como ela se chama? a Matilde. Matilde. Yeah. E também quero pedir oração por este senhor, dono da casa, para mais melhor. Estou vendo o seu semblante que está melhorando. Todos os dias que eu pergunto a ele, ele disse que está com a cabeça mareada todos os dias. Uhum. É o É, senhor Nelson, não é isso? sim, senhora, mas Hum, eu posso ver no semblante dele que está parecendo, aparentemente, que está parecendo que está melhor. Mas amém. essa mareação na cabeça que ele tem, é, que Deus possa tocar nele por essa mareação na cabeça e também esse câncer, quando ele regressa ao médico, para que já está bastante baixo. Ah, quero pedir também oração para a família da Manuela, que é com a perda do irmão que Ah, eles perdeu no dia de hoje. o irmão dela faleceu. Sim, o irmão dele faleceu hoje, quase era no momento em que a irmã Carolina estava orando por ela, Hum. porque dentro das 6 horas e tal, assim, em que ele morreu nessa manhã. Então vamos orar pela família enlutada. E infelizmente não faz muito. A família perdeu um tio também, não é? O É, tio dela faleceu não faz muito. E agora, infelizmente, ela perde um irmão. Então, que Deus tenha misericórdia da nossa irmã Manuela, da igreja de Pawtucket, ok? Obrigado, irmã Belmira. Deus abençoe. Irmão obrigada. Manuel, então, por bondade, se puder interceder por esses pedidos e também apresentar a Deus esses agradecimentos, por favor, orando pelo nosso culto nesta noite. Muito obrigado. Então, vamos orar. Mas antes queria dar uma boa noite para todos aqueles que se encontram aqui neste momento. E que Deus nos possa abençoar. Vamos orar. Senhor, nosso bondoso Pai, nós te damos graça, porque a tua misericórdia renova na nossa vida em cada manhã. Muito obrigado, Pai querido, por nos dar mais um dia de vida
e mais uma oportunidade de vir e estar neste momento ah, reunidos em Teu nome para a fortificação da nossa fé. Senhor Santo Deus, o Senhor ouviu muitos pedidos e não foram muitas, mas de certeza que cada um tem um pedido no seu coração que ele deseja que seja atendido. O Senhor conhece a cada um de nós. Neste momento, queremos te pedir que o Senhor atenda a todos segundo a tua santa misericórdia. Queremos pedir um pedido porque, na verdade, há que agradecer, mas há tristeza também. Nós temos a nossa irmã Manuela que acabou de perder o seu irmão. Neste momento, nós queremos suplicar que o Senhor conforte toda a família e que eles possam ter a certeza que na manhã da ressurreição o Senhor trará de volta todos aqueles que estão descansando em Cristo Jesus. Também queremos pedir para a família da Diana, o Maurício, na sua carreira, nos estudos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa jovem e que o Senhor continuará a fazer. Nós queremos que ele seja abençoado por ti a cada dia e que a sua vida seja entregue totalmente ao Senhor. E também para todos os jovens que se encontram nessa mesma carreira, que o Senhor os proteja a cada dia. Quero te pedir também um agradecimento muito grande para aquela senhora de família da Belmira que completou 104 anos. Que o Senhor continue a abençoar ela, Senhor. E que o Senhor ajude ela sempre a passar cada dia com a esperança na volta de Cristo Jesus. Abençoa também a Belmira, que sempre está com alguma dificuldade, Senhor. Por favor, tenha misericórdia dessa tua serva. Agora nós queremos pedir uma bênção muito especial sobre cada pessoa, desde o Brasil aos Estados Unidos, Cabo Verde e ao redor deste mundo que se encontra neste virtual. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor nos enche da tua graça e da tua esperança. Abençoa também o pastor que não se cansa de reunir as ovelhas para dar as instruções, Senhor. Que a mensagem que ele tem para nós nesta noite possa encontrar o lugar para morar nas nossas vidas e que nós possamos ter a oportunidade de praticá-los a cada dia. Nos abençoa a todos e nos dê um bom estudo nesta noite. Nós te suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, querido. Deus abençoe mais uma vez e um abraço a todos aí em casa. Nós temos aqui conosco também a querida Gabriela, Lucas, Stephanie, Henry. Chegando por aqui também o casal Pedro e Gilda Simões. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Vamos então nos preparar mais uma vez para o nosso estudo. Lembrando que estamos aqui na saga do livro Grande Conflito. Que se você tiver a edição condensada ou a edição completa, estamos sempre, todas as quartas-feiras também, disponibilizando no texto que explica o vídeo, você tem ali o link para baixar o livro em PDF ou em audiolivro. Então, tenho preguiça, é muito grande o livro. Então ouça a leitura e você vai se beneficiar com as mensagens extraordinárias que estamos estudando. Hoje, em especial, vamos para o capítulo número 33. Muito bem. Vou pedir licença, então, aqui para compartilhar os slides que sempre preparamos para este momento das nossas mensagens. Se você tiver, durante o sermão, algum pedido de oração, algum agradecimento, você pode preencher aí no chat do Zoom ou nos comentários do Face. Encerrada a transmissão, eu revejo todas as páginas, né? Estamos nas páginas de cada igreja e também da família Primeiro Encontro. E estamos também no YouTube, ok? Todos estes sermões estão numa playlist, não só aí no Facebook, na página que você está conectado, como também na família Primeiro Encontro, o canal que nós temos no YouTube, @Família Primeiro Encontro, e você encontra ali a playlist série O Grande Conflito, ok? Muito bem, vamos então compartilhar aqui os slides desta noite, e assim a gente
mais uma vez avança no estudo da palavra do Senhor. Só conferir aqui se está tudo certo. Muito certo, tudo bem. Ok. Vamos lá, então? Livro Grande Conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente. Temos, então, a oportunidade nesta noite de recapitular o tema da semana passada, Armadilhas de Satanás, capítulo 32, onde, então, para vencer estas armadilhas, é fundamental que nós as reconheçamos através do estudo da Bíblia e da oração. Nós vamos poder discernir os seus planos e identificar as suas tentações. Devemos também estar atentos aos frutos do nosso comportamento. Irmãos e amigos, atentem para esses detalhes. Não queiramos enfrentar o inimigo ou seus demônios pelo nosso know-how, pelo nosso conhecimento, pela nossa experiência. Não há como fazê-lo. O diabo é astuto, é poderoso, é criativo e ele sempre vai atacar a nossa fraqueza. Cada um sabe onde está o seu ponto fraco e o diabo também sabe. Então, é importante que ele é um inimigo derrotado. E as suas estratégias estão reveladas na palavra de Deus, da forma como podemos vencê-lo. Oração e estudo da Bíblia. E, acima de tudo, se de fato somos pessoas que têm sido vencedoras contra este inimigo, nossas ações demonstram isso. Se estamos mais próximos ou mais afastados de Deus, de acordo com a nossa postura. A importante leitura de Tiago, entre muitos versos que estudamos. Vou relembrar aqui a carta de Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7. E eu sempre incentivo você a ter aí uma Bíblia impressa dentro da possibilidade, não é? E também uma caneta destas marca-texto, para que você possa grifar na sua Bíblia as passagens que estamos estudando em toda esta série, ok? Tiago, capítulo 4, leitura dos versos 6 e 7. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Você crê no poder de Deus? Então, permita que esta força que está disponível a todo aquele que clama pelo nome de Jesus possa fazer a diferença em sua vida. Ore mais, leia mais a Bíblia de forma a se alimentar da palavra de Deus e tenha certeza de que, resistindo ao diabo, ele fugirá de você. É um inimigo vencido em nome de Jesus. Muito bem. Vamos então para o capítulo desta noite. É o Homem Imortal, título da edição completa, e na edição condensada, resumida, A Morte. Capítulo 33 da última sessão do livro, sessão número 4, A Única Salvaguarda, lembrando que vamos até o capítulo 42, encerrando esta jornada. Então, já estamos caminhando rápido para este objetivo, não é? Parecia uma coisa tão distante estudar 42 semanas o livro Grande Conflito. Pois é, já estamos na semana de número 33. Muito bem, queridos. Tem havido muita discussão e confusão sobre a natureza e o destino dos seres humanos. Por exemplo, muitos cristãos acreditam que, depois que o corpo morre, a alma sobe para o paraíso ou desce para o inferno. Então, aí nesta tela vocês têm mais ou menos uma figura, né? Uma simbologia do elevador que alguém que morre toma. Ou toma um elevador para descer para o fogo do inferno, ou toma um elevador para subir para a glória, para o paraíso. E ainda existe a corrente cristã que acredita que você possa ir para um purgatório, ou seja, vai ficar esperando se vai descer ou vai subir.
Algumas religiões defendem a existência cíclica por meio de um processo infinito de reencarnações e transmigrações. Então, algumas crenças não admitem nem que você vai ao paraíso, nem que você fica no purgatório e nem que você vai para o inferno. Você fica infinitamente voltando, trocando de corpo, não é? Eu até disse que uma certa ocasião, um famoso ator aí de Hollywood, muito famoso mesmo, ele fez uma regressão espiritual, não é? Uma espécie então de hipnose para conhecer as vidas passadas, e ele descobriu nesta sessão de regressão que numa vida passada ele foi um jumento. Pois é. Então, as pessoas têm algumas delas, esta ideia de que você, em outras vidas, teve outros corpos, não é? Inclusive de animais. Para os adeptos destas crenças, a morte significa que o corpo físico é apenas substituído por outro. Então, hoje você é como você é, mas quando você morrer, você vai voltar e pode voltar como um pássaro, como um urso, ou como uma mulher, se você for homem, ou como homem, se você for uma mulher, ou seja, a sua alma, segundo a interpretação deles, a sua alma é eterna. Já no início da história humana, nós sabemos que esta confusão começou com Satanás e os seus esforços para enganar a raça humana. Aquele que havia então incitado a rebelião no céu desejou levar os habitantes da terra a se unirem em sua luta contra o governo de Deus. Houvesse Satanás se manifestado no seu verdadeiro caráter, e certamente ele teria sido repelido de pronto, pois Adão e Eva haviam sido advertidos contra este perigoso adversário. Se ele viesse com todo o potencial da sua fúria e com todo o seu plano, não é, sendo mostrado, Adão e Eva tinham um conhecimento teórico a respeito do pecado, mas certamente teriam resistido. Porém, como sempre, lembrem-se, o diabo é criativo. Eu costumo dizer isso aqui para os meus. Quando a gente se depara com alguma situação assim que, não é, pode ser perigosa, eu costumo dizer para os meus filhos: o diabo é criativo. E ele foi muito criativo, operou na treva, ocultando o seu propósito, para que mais eficazmente ele pudesse então realizar o seu objetivo. E você e eu lembramos bem desta cena, não é? Por favor, abra novamente a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 3, versos 4 e 5. Certamente, querida Maura Carvalho, vamos sim interceder pela sua filha Shirley, viu? Peça para ela confiar em Deus. Livro do Gênesis, capítulo 3, leitura dos versos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Deus havia dito de forma muito clara: no momento em que vocês pecarem, vocês vão morrer. E o diabo chega de uma forma sutil, de uma forma encantadora, e diz: Deus disse que vocês vão morrer? Não, de jeito nenhum, vocês não vão morrer. Verso 5. Porque Deus sabe, no dia em que comer deste fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aí está, meus queridos, as duas grandes mentiras que o pai da mentira, nosso acusador, nosso inimigo, iludiu aquele casal. Primeiro dizendo, certamente que vocês não morrerão se pecarem, desobedecendo a ordem de Deus. Deus foi direto. Qualquer árvore do jardim, qualquer uma, menos essa, do conhecimento do bem e do mal. Qualquer outra. Imagine
quantas haviam. Mas Deus pediu: não me desobedeçam, porque vocês vão morrer. E foi isso que aconteceu. O diabo disse a eles: vocês não morrerão. E além de não morrer, vão se tornar iguais a Deus, como Deus, conhecedores do bem e do mal. A teoria satânica da imortalidade natural da vida humana tem persistido em nossos dias, ok? A ideia de que o ser humano, de alguma forma, não morre é uma teoria satânica. Livros, filmes, músicas, séries, games, tudo isso continua a promover a ideia de que quando morremos, simplesmente passamos para outro estado de consciência. É interessante porque você precisa acompanhar os jogos que seus filhos jogam no celular, no videogame. E pais, não adianta quebrar a TV, quebrar o videogame, isso não vai resolver. Os filmes que se assistem, você tem que sentar ali do lado e conversar. Ó, filho, você está vendo essa representação aí? Esse fantasminha que está saindo de dentro do camarada aí? Isso não existe. Isso é mentira. É melhor conversar do que simplesmente proibir. Proibir não vai resolver o problema. Nós temos que desenvolver nos nossos filhos o senso crítico baseado na palavra. E sabe, meus queridos, à medida que a gente se envolve com os estudos bíblicos, nós temos notado que os nossos filhos, filhos de adventistas, eles não conhecem nem as histórias da Bíblia mais. Pergunte ao seu filho: quem foi Jonas? Qual eram os nomes daqueles três que ficaram ali para ser jogados numa fornalha ardente? Onde está a história de Daniel? Onde ele foi lançado? Com que tipo de animais? Quem foi Eliseu, Elias? Especialmente os pais aqui da América do Norte, que trabalham às vezes 12, 15, 18 horas por dia. Meus irmãos, nós temos que ler a Bíblia com os nossos filhos, porque é exatamente o conhecimento da palavra que vai nos alertar sobre as armadilhas do diabo. E esta, da imortalidade natural do ser humano, está impregnada em tudo que está ao nosso redor hoje. Muitos conceitos não bíblicos, inclusive adotados por alguns segmentos cristãos de maneira equivocada, vieram de filósofos gregos, principalmente Platão e Aristóteles, diante da dificuldade de explicar a união que existe entre alma e corpo. Isso é antigo e vem sendo impregnado no pensamento, especialmente da filosofia ocidental, mas que também encontra ecos na filosofia oriental, não é? E encontra eco entre segmentos cristãos. Olha, o nosso irmão morreu, ele foi para a glória, está com Jesus. Não, a Bíblia não diz que ninguém vai para o céu quando morre, nem para o inferno, nem muito menos para o purgatório. Então é importante que nós tenhamos contato com a palavra a fim de realmente entender a condição do ser humano durante a morte. A Bíblia é sempre muito clara. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2, verso 7, por favor. Livro do Gênesis, capítulo 2, leitura do verso número 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, esta é a equação da vida: corpo e fôlego. Os dois unidos formam alma. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã, você está bem atento? Quando a Bíblia ou nós, adventistas, nos referimos às pessoas como almas,
Ah, vamos conquistar mais almas para Jesus. Não estamos falando de uma energia, não estamos falando de um fantasminha, de uma entidade. Alma é a pessoa. Você que está me ouvindo e me assistindo agora, você é uma alma. Por quê? De acordo com a equação da criação, corpo, o pó que foi formado o corpo, mais o fôlego, esse vento que entra e sai pelo nosso nariz, pela nossa boca, este fôlego de vida, junto com o corpo formado a partir do pó da terra, forma uma alma vivente. Então, se você não tiver corpo, só tiver sopro de vida, não tem alma. E se você tiver só o sopro de vida e não tiver o corpo, também. Ou um ou outro, isoladamente, só corpo, só fôlego, não corresponde a uma alma. Para que haja alma, tem que haver corpo e fôlego de vida. E este fôlego que volta a Deus, de acordo com o livro de Eclesiastes, não tem emoções. A sua personalidade não está nesse ar que você inspira e expira. Está entendendo o que eu quero dizer? A sua personalidade, ela não vai para o céu através do vento. Não. Você simplesmente deixa de existir. É isso que acontece. Então, a equação da vida, para que exista uma alma vivente, é necessário que exista corpo e fôlego. No momento da morte, o corpo volta a ser pó como Deus nos formou, e o fôlego de vida volta a Deus que o soprou. De acordo com Gênesis 2, verso 7, o ser humano inteiro é chamado de alma vivente. E por inteiro, nós dizemos o quê? Corpo e fôlego. Portanto, não existe uma alma imortal que continua viva depois da morte biológica do corpo. Ninguém fica, depois que morre, vagando por aí. Inclusive, muito se fala hoje em dia da quase morte, não é? A pessoa que quase morreu e que se enxerga fora do corpo, olhando para baixo, assistindo o que está acontecendo e depois volta para o corpo. Gente, biblicamente isso não existe. Uma vez que a alma morre, Ezequiel capítulo 18, verso 20, ela não tem imortalidade natural. Tá pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? Nós não somos imortais naturalmente. Alma é o nosso corpo com o nosso fôlego. Acabou o fôlego, o corpo é dissolvido novamente para pó e o fôlego volta a Deus e estamos desligados. A própria Bíblia nunca deixa dúvida. Abra sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 18, leitura do verso número 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, olha o que diz a palavra, meus irmãos, a alma que pecar, o que vai acontecer? Morrerá. Então, o que é alma? Você aprendeu? Alma é você, pessoa, corpo com fôlego. Então, minha é a pessoa do Pai, minha é também a pessoa do Filho, e a pessoa que pecar, essa vai morrer. Faz sentido para você? A natureza humana não herda imortalidade de nenhum tipo. A vida eterna se destina àquele que a ela se apega pela fé e molda a sua vida à imagem de Jesus Cristo. As doutrinas bíblicas não existem de maneira isolada. Elas se relacionam umas com as outras, muito mais do que apenas outra teoria. A crença bíblica do ser humano como uma alma fundamenta a nossa compreensão da segunda vinda de Cristo e da ressurreição dos mortos. Essa crença abre a visão para os portões gloriosos da eternidade, quando o pecado e a dor não mais existirão e os filhos fiéis de Deus
viverão para sempre na sua presença. Queridos, se a pessoa continua vivendo depois que morre, para que ressurreição? Me diga. Ah, o irmão morreu e foi para a glória. Tá, aí ele está lá na glória e está vendo a viúva chorando, os filhos sofrendo, a família sofrendo. Que tipo de paraíso é esse? Ou está lá no inferno queimando para sempre e sempre, agonizando? Que justiça é essa? Percebem? A morte, meus queridos, é uma consequência natural do pecado e afeta toda a vida neste planeta, a vida animal, a vida vegetal e a vida humana. E a solução bíblica da morte não é uma alma sem corpo que migra ou para o paraíso, ou para o purgatório, ou para o inferno, conforme essa figura que está aí na sua tela. Uma alma sem corpo cresce em muitos lugares, ou vai para o inferno, ou vai para o paraíso, ou vai para o purgatório. Queridos, a solução para a morte é uma só. Chama-se ressurreição. Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? A solução para a morte não é um corpo sem alma. A solução para a morte é exatamente, aliás, uma alma sem corpo, né? A solução para a morte não é uma alma penada, uma alma que está aí vagando, uma alma sem corpo. A solução para a morte chama-se ressurreição. E a ressurreição final daqueles que morreram em Cristo, Jesus declarou no seu sermão a respeito do pão da vida. Esta é a solução. Abra comigo João capítulo 6, verso 40. João 6, verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo ser humano que vir o Filho e nele crer tenha que tipo de vida? Que está escrito aí na sua Bíblia. Que tipo de vida? Vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está a certeza da solução da morte, em nome de Jesus. Amém? A morte não se resolve com uma alma que fica vagando sem corpo, ou uma alma que fica agora reencarnando e se transformando em animal, em planta, em pássaro, em ser humano. Não! A solução da morte é a ressurreição através de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se do seguinte, e se for necessário, faça um print desta tela, um screenshot, como dizem aqui nos Estados Unidos, desta tela. A imortalidade prometida ao ser humano sob condição de obediência, ela foi perdida em que momento? No momento da transgressão, quando Adão e Eva quebraram o conceito de obediência a Deus, eles perderam a imortalidade condicional. Uma imortalidade que estava ligada à obediência. Desobedeceram, quebrou a imortalidade. O único que prometeu vida eterna em desobediência, quem foi? O maior mentiroso, o inimigo, o diabo, o enganador. Então, meu irmão, minha irmã, presta atenção aí. Não existe imortalidade natural para pecadores como você e eu e qualquer outro ser humano que viveu neste mundo. A imortalidade sempre foi uma condição de obediência e ela se perdeu. E nós vamos estudar nos capítulos posteriores a respeito de manifestações de pessoas que já morreram, mas é a mesma voz, é a mesma aparência e sabe de segredos. Não é de Deus. Não existe vida após a morte biológica. Deus deu ao ser humano uma revelação de seu caráter e do seu método para lidar com este assunto chamado pecado.
Então, abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Capítulo 34 do livro do Êxodo, versos 6 e 7. E não esqueça de usar aí a sua caneta marca-texto para destacar estas passagens de hoje. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí está a forma como Deus lida com o assunto do pecado. E se não ficou claro para você, Ellen White comenta na página 541, dentro do capítulo 33, o seguinte: Deus não força a vontade ou o juízo de ninguém. Amém por isso, não é, irmãos? Ninguém é forçado a amar a Deus, porque tudo que é forçado não é sinônimo de amor, ok? O amor tem que ser orgânico, espontâneo. Aquilo que é forçado não é amor. E Deus não força a vontade ou o juízo de ninguém. Não tem prazer na obediência servil. Ele deseja que as suas criaturas de suas mãos o amem, porque ele é digno de amor. Ele quer que lhe obedeçam porque reconhecem de maneira inteligente. Isso aqui é importante, viu? Porque o livro Capital de Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, ou seja, só estúpidos podem acreditar em Deus. Pelo contrário, só estúpidos é que não vêm a entender que Deus ele nos pede uma adoração inteligente. Você tem que entender o que está acontecendo, a sua sabedoria, a sua justiça, a sua benevolência. Todos os que possuem concepção justa destas qualidades amá-lo-ão, porque são atraídos para ele e lhes admiram os atributos. Este é o Deus que te ama. Amém por isso? Portanto, ele sabe como lidar com o assunto do pecado em nossa vida. Querida Célia Alves, bem-vinda. Ele tem a solução para o problema da morte. Basta que eu e você possamos amá-lo de forma espontânea, e é certo que contra a nossa natureza, porque a nossa natureza não quer amar a Deus, mas nós podemos aprender a fazê-lo. Por isso, a perdição e a morte eternas, assim como a salvação e a vida eternas, estão ligadas à nossa escolha. Pega a visão aí, meu irmão, minha irmã. Não se perca na linha do raciocínio. Deus não força ninguém. Não força a vontade e não força o juízo. Portanto, você é que escolhe. Vida ou morte. Bênção ou maldição. E na página 543, a serva do Senhor escreve: o destino dos ímpios se fixa por sua própria o quê? Qual é a palavra-chave aí? Escolha. Eva escolheu pecar, assim como Adão. E todos aqueles que não vão viver para sempre, pelo contrário, vão morrer para sempre, vão passar por esta experiência por escolha própria. A sua exclusão do céu é espontânea da sua parte, e justa e misericordiosa da parte de Deus. A sua vontade foi exercitada na revolta, e ao terminar a vida, é demasiado tarde para fazer voltar o curso de seus pensamentos em direção oposta. Tarde demais para volverem da transgressão à obediência, do ódio ao amor.
Queridos, este parágrafo tem um poder extraordinário de esclarecimento, viu? Ir para o céu de maneira contrária à sua vontade seria uma tortura, um verdadeiro inferno. Por isso que Deus respeita a escolha das pessoas. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Vão se excluir do céu de maneira espontânea. Porque não há união entre luz e trevas. É impossível. Ficou claro para você isso? Por isso, meus queridos, finalmente, como já temos estudado na profecia bíblica, pecado e pecadores terão que ter um fim. E aí, na mesma página 543, nós lemos: é em misericórdia para com o universo que Deus finalmente destruirá os que rejeitam a sua graça. Infelizmente, terá que ser assim, por justiça. Não há que as pessoas ficarem sofrendo num inferno eterno, numa agonia eterna. A Bíblia não fala de um inferno eterno. Serão destruídos, e ponto final. Diabo, os demônios e todos aqueles que de forma espontânea e livre escolheram se excluir da vida eterna, e o contrário da vida eterna é morte eterna. É uma questão de escolha. Pegou a visão aí? Está fazendo sentido tudo isso para você? Você já fez a sua escolha pela vida eterna em nome de Jesus? Nossa escolha vai determinar o nosso futuro. E olha o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 30, verso 15. Eu sempre falo aqui de Deuteronômio 30, verso 19. Hoje eu queria chamar a sua atenção para o verso 15. Mais uma vez, a escolha. Deuteronômio 30, leitura do verso número 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Qual é a nossa escolha? A morte, que está sendo feita a referência nesta passagem, é a mesma morte que encontramos em Romanos 6, 23, onde lemos que o salário do pecado é a morte, ou seja, a segunda morte, a morte eterna. A morte eterna que é contrastada com a vida eterna. Quando o pecado entrou na nossa experiência, trouxe consigo a desesperança completa, a morte para sempre. Mas aí um inocente morreu em nosso lugar como um ser humano e pagou esse preço. Hoje a morte que sofremos é uma morte temporária, apenas consequência do pecado. A morte salário, a morte eterna, foi paga por Cristo Jesus e ele te oferece a vida. Você aceita? Eis que eu estou te propondo vida, vida eterna. Ou você vai escolher a morte, nesse caso, a morte eterna. Em consequência do pecado de Adão, a morte passou a toda a raça humana. Todos, justos e injustos, descem à sepultura. O corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta a Deus, conforme o livro de Eclesiastes. E pelas providências do plano da salvação, todos devem ressurgir da sepultura. E nós já estudamos a respeito disso. Vão existir duas ressurreições, uma antes da no momento da volta de Cristo, antes de subirmos para o céu durante 1000 anos, e outra depois dos 1000 anos, quando Cristo retornar com a cidade santa e os salvos. Duas ressurreições já estão marcadas. E caso venhamos a morrer antes da volta de Jesus,
que possamos participar da primeira. O que diz a Bíblia? Livro de Atos. Está se formando um grande temporal por aqui e a energia deu uma falhada. Tomara que aguente mais alguns minutos, caso fiquemos sem energia. Mas já estamos caminhando para o fim. Atos 24, verso 15. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos, primeira, quanto de injustos, segunda. Apocalipse. A Bíblia é coerente o tempo todo. Veja, eu coloquei esta figura aí na imagem para você ter uma noção. A maioria, lamentavelmente por escolha, diz a profecia, vão para a segunda ressurreição. Uma minoria está dormindo, preparada para a primeira. Ora, queridos, é importante que nós saibamos o seguinte: isso aqui o livro também traz na informação, mas é um conteúdo muito grande desse capítulo, mas eu procurei fazer um resumo para você não perder nada. Lembre-se, a solução para a morte não é reencarnação e não é uma alma sem corpo, ok? Alma significa pessoa, corpo e fôlego. Muito bem. Em parte alguma das escrituras você encontra isto que é muito comum ouvir-se falar entre nós. Por ocasião da morte, justos vão para o céu. Se isso fosse verdade, eu e você poderíamos desejar a morte em lugar da vida. Não é assim? Você está passando por problemas financeiros, está com doença, está desanimado, está depressivo. Senhor, se morrendo eu vou para a glória, me leva para a glória. Para que eu vou ficar sofrendo aqui? Não faz sentido. Pois é. Por isso que justos, quando morrem, não vão para o céu. Por favor, não deseje a morte. Segundo, ímpios vão para o inferno e também para o tormento eternos. Isso não é de Deus, meus queridos. Uma pessoa sofrer por todo sempre, enquanto você está dentro da Nova Jerusalém, você está assistindo a pessoa gemendo, chorando, uivando. Crueldade é coisa do diabo. Deus é amor, meus irmãos. Que tipo de paraíso e eternidade de glória e alegria nós teremos assistindo pessoas que muitas vezes poderiam ter relação conosco, um cônjuge, um filho, um conhecido, gemendo e gritando durante toda a eternidade? Inferno eterno não é bíblico. O que vai ser eterno será a consequência da vitória de Jesus, ou seja, nunca mais o mal. Mas pecadores vão deixar de existir para sempre. Não vão sofrer para sempre. Pegou a visão? Pecadores que vivem em consciente e flagrante oposição aos preceitos de Deus, ao morrerem, serão aceitos no céu. Salvação universal. Poderiam essas pessoas com o coração cheio de ódio a Deus, cheio de ódio à verdade e cheio de ódio à santidade, unir-se aos crentes em louvor eterno a Deus? Também existe isso por aí. Não importa o que você faça da sua vida, de qualquer jeito, bonzinho ou mal, você vai para o céu, vai para o paraíso. Deus é amor. Deus não exige que você mude a sua vida. Ele te aceita como você é e você continua assim. Preste atenção, isso é mentira. Temos que nos arrepender dos nossos pecados e experimentar uma nova vida. Como que alguém que morreu odiando a Deus vai agora passar a eternidade louvando ao Senhor? É impossível. Em nenhuma parte das Escrituras vocês encontram estes pensamentos que estão aí na tela. A Bíblia, meus queridos, é direta. Os mortos estão como num sono.
até que sejam chamados para a vida novamente. E no sono, eu e você não temos consciência de absolutamente nada. E qual é a nossa bendita esperança com relação a vencer a morte? Último verso desta noite. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta aos Tessalonicenses 4:14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem. Amém por isso? Essa é a primeira ressurreição. Aqui está a solução para a morte. Nós não somos imortais naturalmente. Recebemos a imortalidade condicionada à obediência e seremos obedientes para sempre, porque já estudamos aqui na profecia e na Bíblia, o mal não vai se erguer uma segunda vez. Capítulo 1 do profeta Naum, verso 9. Não se levantará de novo. Você crê? Por isso, queridos, a doutrina da imortalidade natural do ser humano não tem base na Bíblia. É um engano que está afastando as pessoas da verdadeira esperança cristã na ressurreição, na vida eterna, como sendo um dom de Deus. Para os fiéis que morrem em Cristo, seja por um longo ou por um breve tempo, não será para eles senão como um sono de um dia para outro. Dormem e logo serão despertados pela trombeta de Deus e para a imortalidade gloriosa. Aqui está a solução, meus queridos. A solução de Deus para a morte é a ressurreição. E será que eu e você estamos nos preparando para que possamos de fato passar por esta vida e caso venhamos a dormir, de fato dormirmos no Senhor e assim termos a certeza de sermos despertados por Ele? Você quer entregar hoje a sua vida ao Senhor e estar pronto para recebê-lo? Se estiver vivo durante o seu retorno ou se for ressuscitado, louvado seja o Senhor. Que estejamos prontos para este grande dia. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por tanto amor. Obrigado porque a tua palavra não nos deixa ignorantes com relação a este assunto tão delicado que é a morte. A morte é estranha para quem foi criado para viver. E o Senhor colocou a eternidade em nossos corações, no sentido de que, durante o processo de obediência e convívio contigo, o ser humano viveria para sempre. Mas a nossa raça escolheu pecar. E foi necessário que Jesus pagasse o preço para que estivéssemos libertos da morte eterna. Obrigado, Senhor. Não é necessário que creiamos em fábulas e mentiras a respeito de uma alma sem corpo, de reencarnação, de transferência de corpos. Não, Pai. Nós somos únicos. O Senhor nos criou únicos. E se porventura viermos a falecer em Cristo, seremos ressuscitados únicos novamente, para nunca mais morrermos de novo. Por favor, coloca esta verdade em nossos corações e que possamos confortar as pessoas que estão passando pelo luto, para que em vida façam a escolha que é a mais importante escolha, aquela que o Senhor propõe. Eis que te proponho vida e bênção.
Então, Senhor, que nós possamos escolher a vida e a bênção, e não a morte e a maldição. Por favor, obrigado por respeitar a nossa escolha. Sabemos que muitos, apesar deste grande amor, vão rejeitá-la, mas que esta pessoa que está conosco neste culto possa dizer sim para a vida, sim para Jesus. Pedimos a tua breve volta e a certeza da salvação, orando, agradecidos em teu nome, dizendo amém e graças a Deus. Que conteúdo extraordinário! Em Cristo, que possamos escolher a vida. E por favor, próxima quarta-feira, ouça ou leia o capítulo número 34 na sequência do nosso estudo. E amanhã, 6 horas da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, nos mesmos links, tanto no Zoom quanto no Facebook, a família Primeiro Encontro. Deus te abençoe e lembre-se do mais importante: breve Jesus voltará. Uma boa noite.